Uniclac. Fala moçada, meus queridos alunos da LAC Concursos, é um prazer muito grande poder voltar a falar com você. Quem está aqui de novo, professor Rodrigo de Biologia, com mais um tema importante aí para você se preparar para as suas provas. Tenho certeza que com uma bela de uma preparação, você aumenta e muito as suas chances de conseguir êxito na tão sonhada vaga aí do concurso que você está buscando, tá? Então, continue aí firme, continue estudando, continue assistindo as nossas aulas e na medida do possível faça os exercícios, busque essas orientações que a gente passa para você, porque é o que a gente sabe fazer, é orientar você direitinho para você acertar aí as suas questões, gabaritar a biologia nas provas e ter sucesso na vida profissional, tá bom? O assunto de hoje aqui comigo é código genético. Se você vem assistindo as aulas na sequência que a gente estabelece para você, você já teve aí aulas de material genético, né? Você teve aula de núcleo, e aí você acaba tendo um momento específico para começar a fazer o quê? Para começar a pensar em como é a manifestação da informação genética, como é o procedimento, né? Então esse procedimento a gente vai denominá-lo tradução gênica, e essa tradução é que é responsável para que você tenha, por exemplo, a estatura que você tem, para que você tenha a coloração da pele, a cor dos olhos, o tipo de cabelo. Na verdade, essas manifestações fenotípicas, elas estão associadas à leitura e depois manifestação de informação genética. E existe todo um procedimento para que isso ocorra. E esse procedimento, ele é basicamente o que a gente vai estudar hoje, a leitura do código genético. Como é esse código, como ele é estabelecido, como ele é lido, né? Então, existe um procedimento e nós vamos desvendar. Para muitos aqui é revisar esse assunto, porém, revisar com qualidade, né? O que importa é sempre fazer com qualidade, tá ok? Então, eu começo sempre, acredito que vocês já tenham percebido que eu tento manter, né, um padrão nas minhas aulas, um padrão de dinâmica, que acredito que seja útil a você, que é sempre mostrar como isso pode ser cobrado em um concurso público. Todas as questões que eu tenho mostrado em minhas aulas são todas questões retiradas dos últimos concursos públicos, tá? Onde a biologia, obviamente, foi contemplada. Então, essa é a ideia. Tá? Então dá uma olhada. Analise as duas sequências de aminoácidos listadas abaixo. Bom, aqui estão as duas sequências. Ó, a primeira tem alanina, leucina, prolina, histidina e tirosina. Muito bem. A segunda tem também alanina, mas depois valina, prolina igual, depois treonina, diferente, e depois tirosina, igual. Tem duas diferenças aqui. O questionamento foi o seguinte: pode-se afirmar que em relação à sequência do RNA mensageiro, elas se diferenciam em pelo menos, e aqui nós temos algumas opções, 2 pares de base, 2 proteínas, 2 anticódons, 2 códons, 2 introns. O que eu prometo para você? Que ao final dessa aula, você vai ter relembrado ou aprendido comigo o que é um intron, o que é um códon, o que é um anticódon. Você vai relembrar a diferença de um aminoácido para uma proteína. Você vai entender que o códon é formado por um número específico de bases. Você vai olhar para isso e também você tem que interpretar legal, perceber que o cara já disse que é uma sequência de aminoácidos. Então o que está diferente aqui são 2 aminoácidos. O próprio exercício já disse isso. Aqui não tem alternativa dizendo aminoácido, não diretamente. Mas nós temos aqui uma informação que quando você lê, você vai matar a pau e vai conseguir resolver o exercício, tá? Então presta atenção para que no final você consiga desvendar isso aqui, você consiga fazer com que a questão fique bem fácil, tá bom? Eu disse agora há pouco que há um procedimento para a leitura do material genético, tá? E eu quero que você pense assim comigo.
Dessa forma, eu preparei essa tela para você. Dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos juntos? Olha só. O gene. Esse termo, gene, ele pode ser, de maneira bem simplória, entendido como trecho de material genético que manifesta uma determinada característica. É um trecho do material genético, o gene não tem tamanho. É um tamanho suficiente para que uma informação seja processada a partir dali. Aí que vem aquela história que você aprende na genética mendeliana, se essa informação ela é dominante ou é recessiva. Mas é uma informação. Então é um trecho do material genético que processa uma determinada informação. Então, se houver a leitura desse gene, você vai ter o surgimento de uma determinada característica, independente dela ser dominante ou recessiva. Para nós não importa nesse momento. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Informações genéticas, nós apresentamos lá em nosso DNA e, olha que legal, a gente transmite essa informação para os nossos filhos. Mas, professor, eu não tenho filho ainda. Beleza, mas seus pais transmitiram para você. Tá? E olha que legal. O que você é, como eu já disse em outras aulas, o que você é, sua estatura, a cor dos seus olhos, o tipo de cabelo, a cor, a textura, a coloração dos seus olhos, o tamanho do seu pâncreas, o funcionamento do teu fígado, ele está associado ao quê? Às informações genéticas que você tem, é claro que também com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, porque o fenótipo pode ser alterado devido à ação do ambiente. Então, olha só, estrutura morfológica e controle das atividades metabólicas. Como você processa a liberação de insulina pós-refeição? Isso é uma informação que você recebeu dos seus pais. Se essa informação veio assim, ó, eu processo mais ou menos e chega no final da minha vida e não dou conta, é provável que você desenvolva diabetes mellitus do tipo 2. Provável. Possível. Vai depender muito mais de você, né? Dos seus hábitos saudáveis ou não. Então, de novo, as nossas informações são transmitidas aos descendentes e regulam o que somos. Legal. Olha que legal. Como é feito isso? O gene, lembra que eu falei para vocês? É um trecho do material genético, é uma região do DNA. É como se você tivesse lá com o seu HD externo, com o seu flashcard, lá com o seu pendrive, né? E que você fosse encontrar em algumas das pastas, tá? Em alguma daquelas pastas você encontrou lá uma informação. Então, ó, em um dos trechos você consegue produzir uma proteína específica. Olha que legal. Síntese de polipeptídeo específico, produção de uma proteína específica. E essa proteína vai ter ação enzimática, no sentido então de ela vai ter uma ação de desencadear, de acelerar uma reação metabólica que leva à ocorrência de uma característica. Então tudo que você é porque foi manifestada uma informação específica denominada gene. Como é que é feito isso? O caminho para se fazer isso é o nosso chamado código genético. Qual que é a decoreba de cursinho preparatório para concurso que você tem que saber? Qual que é a decoreba? O código genético é universal. O código genético, ele pode ser degenerado. A gente chama de degenerado. Eu vou explicar o significado disso. Universal e degenerado. Eu sou a universal. Então o código genético é universal, ele é degenerado. Tá? A gente vai entender isso muito mais. A palavra universal acho que ajuda muito você a entender. Quando nós falamos sobre água aqui em nosso curso, a gente aprendeu assim, água é solvente universal. Até resolvi uma questão com vocês que tinha esse item. O que quer dizer solvente universal? É o solvente mais comum. Agora aqui é o seguinte, o código genético é universal. O que isso quer dizer? Ele é o mesmo código para todos os seres vivos. O código é o mesmo. A sequência é que vai ser alterada. Vamos olhar isso?
Então vamos lá. O RNA mensageiro agora saiu. O RNA mensageiro contém as mensagens que ensinam aos ribossomos como sintetizar proteínas específicas. Daí o nome dele é mensageiro. Né? Sabe aquela história de declara-se guerra quando? Quando o mensageiro não volta. Né? Então a gente sabe, ixi, não aceitaram não. Manda lá uma mensagem de paz e o mensageiro nem volta, morreu. Então, declarou-se guerra. O mensageiro não foi lá fazer o que ele bem entendesse. Ele foi lá levar a ordem que foi dada por alguém. O RNA mensageiro contém as mensagens que devem ser processadas. Quem é que deu essa ordem? DNA. Tá? O processo de formação do RNA mensageiro, como qualquer outro RNA, chama-se transcrição. Tá? Bom, as mensagens devem ser suficientes para codificar os 20 aminoácidos aproximadamente, portanto, devem ser pelo menos 20 mensagens diferentes. Eu vou dar uma sugestão, não se apegue muito a essa quantidade, tá? O que a gente sabe? Que na natureza nós temos em torno de 32 a 33 aminoácidos. Quando eu falo em torno de, porque a ciência não vai ser exata, tá? Alguns já consideram o 33º catalogado, outros não, 32 a 33. Os seres vivos têm aproximadamente 26 aminoácidos recorrentes, comuns, repetidos, 26. Nós humanos, por exemplo, temos em torno de 20 aminoácidos, e aí esses 20 vão se organizando, formando todas as proteínas que a gente apresenta. Tá? Queria que você pensasse aí em matemática, em lógica, sei lá, em matemática, vai análise combinatória, em combinação. Né? Então você pega lá os 20 aminoácidos e sai colocando combinações distintas e fazendo a produção de proteínas também distintas. Tá? Bom, o código empregado é o código genético, essa é a denominação dada, e isso aqui é importante você saber. Tá? Já começo a falar agora em função de resolução de exercícios. Exemplo, aquela questão modelo que nós tínhamos visto. Tá? Cada aminoácido é codificado por uma trinca de bases. Essa trinca de bases, senhores, ela tem nome. Olha só. Essa trinca de bases é denominada códon. Então, um códon, ele orienta o posicionamento de um aminoácido, na maioria das vezes. Ele orienta o posicionamento de um aminoácido a maioria das vezes. O que quer dizer maioria das vezes? Em 61 possibilidades de 64. Então é maioria mesmo, né? 61 códons existentes são códons que orientam o posicionamento de aminoácidos. Existem 3 códons que são denominados stop códons, códons de finalização. Eles apenas dão o comando pare o processo. Terminou. Finish him. Fatality. Então ele só fala isso ao final. Tá? Então, parem o processo. Esse processo é feito por 3 códonzinhos chamados então stop códons. Os demais são todos códons chamados de ativos, ou seja, eles orientam o posicionamento de um aminoácido. Esse número 61 e mais 3, eu vou mostrar para vocês o porquê daqui a pouco, tá? Olha só, como o RNA tem 4 bases diferentes, existem 64 códons também diferentes. Aqui que é o ponto que eu queria mostrar a vocês. É só entender isso aqui, ó. Isso aqui é bem prático, bem fácil, bem tranquilo. Ainda mais você, eu vou lembrar agora o professor Anderson dizendo, né? É o concurseiro calejado, né? Ele falou assim, eu uso esse termo. Então você, concurseiro aí que está calejado, você vai lembrar isso aqui, ó. No RNA, nós temos 3 tipos de bases. 4 tipos de bases, né? Que elas vão se organizar 3 a 3. 4 tipos de bases. Nós temos a adenina, nós temos a uracila, nós temos a citosina e temos a guanina. São 4 tipos de bases que ficam colocadas lado a lado. RNA é fita única. O que acontece? O códon, vou colocar bem no meio aqui, tá? O códon, ele é constituído por 3 bases, 3 nucleotídeos.
Cada nucleotídeo tem uma base, então 3 bases. 3 nucleotídeos, tanto faz. Tá? Então, ó, vamos marcar aqui posição 1, posição 2, posição 3. Qual que é a parte legal da história? Pode haver repetição. Eu posso ter aqui, ó, A, adenina, adenina e adenina. Eu posso ter U, uracila, uracila, uracila. Eu posso ter C, citosina, citosina, citosina. Posso ter GGG, guanina, guanina e guanina e qualquer outra organização. Dessa forma, olha que legal. Eu tenho 4 possibilidades de base ocupando a primeira posição, 4 possibilidades na segunda, 4 possibilidades na terceira. Ainda mais você, concurseiro, sabe que a gente faz o que com isso? Ó, a gente multiplica isso, então nós vamos ter 64 possibilidades de códons. 64 possibilidades. Só que dessas 64, a gente chama 61 delas de códons ativos. O que é um códon ativo? Ele orienta o posicionamento de um aminoácido. Fala de novo, professor. O códon ativo orienta o posicionamento de um aminoácido. Mais uma vez, códons ativos orientam o posicionamento de aminoácidos, tá? E outros três são os chamados stop códons. Tá? Pare o processo. Finalizou. Vocês vão encontrar também assim, né? Códons de finalização. É só para orientar que o processo vai terminar. O processo tem início, tem meio, tem fim. Tá? Ô Rodrigo, você acha necessário decorar quais são os 3 códons de finalização, o stop códon? Não. Não. O que eu acho interessante é você decorar que dentre os códons ativos, nós temos um que chama a atenção. Esse códon aqui, ó, AUG, tá? Ele é o códon de iniciação. Ô Rodrigo, o que quer dizer isso? Lá vai. Eu te entrego um livro. Você vai começar a ler. Pela página 1. Capa, introdução, prefácio, índice, página 1. Ou a primeira página do texto. 2, 3, 4, segue. Agora eu posso te entregar um livro e falar assim, leia para mim o capítulo 7. Percebeu? Eu não quero que você leia o capítulo 1, o 2, o 3, eu quero que você leia o 7. Você vai ter que procurar a página onde começa o capítulo 7 e começar dali. Então é o seguinte, esse códon não é obrigatoriamente encontrado naquela sequência que vai ser lida. Pode ser que o exercício que vai aplicar, né, para você isso aqui, vai cobrar de você, ele não coloque esse códon. O problema é o seguinte, parceiro. Se esse códon estiver lá, você vai começar a leitura por ele. Então vamos dar um exemplo mais prático dessa ideia. Tá? O cara vai lá e coloca na prova para você a seguinte sequência de DNA. O cara coloca assim, ó, de RNA, perdão. Vamos colocar o RNA porque já é mais direto, é mais comum a sequência ser a partir do RNA. Tá? Então vamos lá, ele colocou assim, ó. Aqui uma sequência. Tá lá. Temos uma sequência colocada. Ô Rodrigo, onde eu faço a leitura? Moçada, nesse caso, ó que maluco. Eu tenho que começar aqui, ó. Eu tenho que começar a fazer a leitura nesse ponto e seguir. Começar por ele, tá? Esse códon aqui, ó, por decoreba, tá?
ele orienta o posicionamento de um aminoácido chamado metionina. Depois lê-se o próximo. O próximo códon, esse UU aqui, ó, decoreba, ele orienta o posicionamento do aminoácido chamado fenilalanina, né? Fenilalanina, tá? Então, a leitura começa pelo códon de iniciação. Mas e se o exercício não colocar o códon de iniciação? Vamos ver? Vamos fazer de conta que o exercício não colocou. Então eu vou trocar, eu vou tirar esse aqui e vou colocar um outro qualquer, tá? Vou colocar um outro qualquer aqui. Vou colocar CTA. Pronto. CTA é um outro códon. E agora, professor, eu começo por onde? Ué, você começa por aqui, ó, pela extremidade. Tá? Você começa a fazer a leitura por aqui. Professor, é sempre da esquerda para a direita? Normalmente sim. Normalmente os exercícios pedem para você ler da esquerda para a direita. Só que, infelizmente, tem avaliador que elabora a questão e o cara ele não quer medir seu conhecimento, ele quer medir sua atenção, né? Ele quer fazer pegadinha. Então, a leitura ela é feita sempre em qual extremidade? 5 linhas na direção da extremidade 3 linhas. Por isso, nesse caso, da esquerda para a direita. Tá? Então, tomar cuidado com isso, é uma dicasinha. Eu nem ia fazer esse comentário, mas é legal você aprender e lembrar que o códon de iniciação, ele orienta sim, comece por mim. Ele é a Rainha Elizabeth. Tá? Se ele estiver presente, o garçom começa servindo por ela. Ela é a primeira a ser servida. Tá? Depois é que os outros vão ser servidos. Agora, se não estiver presente, aí, meu filho, você anuncia lá: senhores e senhoras convidados dessa noite, o jantar está servido, e aí todo mundo sai arregaçando, tá? Então, essas duas possibilidades existem, com a presença da rainha ou sem a presença dela, tá? Então vamos voltar à nossa análise. Você aprendeu o que é o códon, daqui a pouco eu vou te ensinar o anticódon, vou relembrar o que é intron e o que é exon, para a gente fechar o exercício e fechar esse assunto código genético também, tá? Deixa eu contar para vocês algo histórico. O que é esse algo histórico que eu quero mostrar a vocês? Olha só, tá escrito ali assim, ó, código genético, tá? Observe, eu coloquei essa foto da bactériazinha ali chamada Escherichia coli, E. coli, tá? É uma bactéria intestinal, gastrointestinal, mas normalmente intestinal. E eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Essa bactéria ela foi estudada e em 1968, tá, foi dado o Prêmio Nobel de Medicina ao Nirenberg, porque ele fez um estudo com as bactérias. E aí o que o cara fez? Basicamente, ele usou as bactérias colocando o RNA de outros seres vivos dentro dela. Ele pegou uma sequência de RNA humano, uma sequência de RNA de coelho, um RNA de outros seres e colocou dentro da bactéria. E o que ela fez? Ela foi lá e produziu aquela substância, proteína humana, aquela substância, proteína do coelho, aquela substância, proteína dos outros seres vivos. Então ele conseguiu chegar a qual conclusão? Que se eu introduzir material genético de um grupo em outro, esse outro processa normalmente, salvo problemas estruturais, o outro grupo, o receptor, ele processa o material genético do doador. E isso levou à conclusão de que há uma universalidade do código genético. Aqueles 61 códons ativos e os outros 3 stop códons servem para todos os seres vivos. A o G orienta o posicionamento de metionina em todos os seres vivos. O orienta o posicionamento de fenilalanina em todos os seres vivos.
essa universalidade. A forma de leitura por códons. Um códon corresponde a 3 bases nitrogenadas. Isso é, para todos os seres vivos. Essa é a universalidade do código genético. Tá? Agora, esse mecanismo que a gente vai estudar, uma parte já falei. Olha lá. 3 trincas do código genético definem interrupção, finalização, stop, parou. Lembra que eu falei para vocês? Não é necessário decorar. Mas aqui eu estou citando a vocês quais são os 3 stop codons. O AA, o AG, o GA. Tá? São os 3 de finalização. O código genético é degenerado. Eu gosto muito de explicar dizendo assim, ó, ele pode ser degenerado e não vai acontecer nenhuma alteração na mensagem enviada, tá? Para isso, eu vou te explicar de uma maneira um pouco mais fácil. Aqui está escrito assim, ó, como são 61 trincas codificadoras de aminoácidos, mas são só 20 aminoácidos recorrentes, alguns aminoácidos são codificados por mais de uma trinca. Eu queria que você pensasse naquela família que está organizando a amigo secreto no final do ano. É pouco comum essas coisas, né? Amigo secreto da família. Né? Imagine que alguns representantes da família, eles têm apelido. Se você pegar uma pessoa desavisada, ela vai acabar colocando 2 papéis, 3 papéis para serem sorteados, referentes à mesma pessoa. Porque como ela não sabe que tem apelido, vai chamar o quê? Vai chamar de José, Zezinho e Amore. São 3 denominações da mesma pessoa. Então, de repente, quando você vai fazer o sorteio, imagina, tem 20 pessoas para serem sorteadas, mas tem 61 papéis lá dentro. Aí você fala, ué, como assim? Não tem 61 pessoas aqui. Ah, já sei. Porque alguns papéis, apesar de terem nomes diferentes, eles se referem à mesma pessoa. Porque pode ser o nome dela, pode ser o apelido dela e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente analisa essa ideia do código genético, eu posso tirar o papel José e entregar o presente para a pessoa, mas eu posso tirar o papel Zezinho. É a mesma pessoa que vai receber. Então eu poderia trocar. Não, não é José, é Zezinho a informação. Mas qual que é o resultado disso? O presente vai parar nas mãos do mesmo receptor. Então essa alteração, ela é possível por quê? Porque existem 61 trincas, porém só tem 20 aminoácidos. Então alguns aminoácidos são posicionados por 2, 3, 4 trincas diferentes, que seriam os papeizinhos com os nomes e apelidos de cada um dos indivíduos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, olha só, essa afirmação. Somente a metionina e o triptofano é que são orientados, codificados por apenas uma trinca. Todos os outros aminoácidos têm 2, 3, 4, 5 trincas diferentes que orientam, ou seja, a degeneração, ou seja, a modificação da trinca é possível em vários casos. Você muda a trinca, mas o aminoácido permanece o mesmo. Permanece o mesmo, tá? Relembrando, o códon inicial de toda tradução é o AUG, porém, não é obrigatória a presença dele. Lembra que eu disse para vocês que são 64 possibilidades, sendo 61 ativas e 3 de finalização? A gente enxerga nessa tabela. Tá? Fique tranquilo aí em casa nesse momento, que eu não quero que você olhe para a tabela, isso aqui é que nem tabela periódica, né? Você não tem que decorar a tabela e na hora da prova parecer parecer que está recebendo ali, incorporando alguma coisa, tá? Não, não é essa a ideia, tá? Mas a ideia é que se o exercício cobrar de vocês exatamente o aminoácido, aí ele tem que ofertar a tabela. Ele tem várias questões que mostram isso, tá? Elas colocam lá alguns códons e seus respectivos aminoácidos. Aqui só um exemplo, ó, UUU e UUC, fenilalanina, ou fenilalanina, né? É o mesmo aminoácido. Então eu posso alterar
o último nucleotídeo do códon, eu posso transformar de uracila para citosina sem causar modificação do aminoácido. Isso é degeneração do código. O código pode ser alterado, degenerado, e muitas vezes não trazer alteração na proteína que foi produzida, tá? Então aqui nós temos 2 códons diferentes para fenilalanina, 4 códons diferentes para serina, tá? Então, vários deles, relembrando, apenas triptofano, UGG, e metionina, AUG, onde está AUG, vamos pegar aqui direitinho, AUG. Então, se você olhar, então a primeira é A, tá aqui, pronto, AUG, pronto, achei. Primeira A, metionina, a segunda UG. Então, metionina e triptofano, tá aqui, são os únicos 2, tá? Que tem apenas um códon. Todos os outros são códons variados para o mesmo aminoácido. Essa é a degeneração possível do código genético, tá? A última informação que você precisa saber, prática, é esta aqui. O exercício disse para nós códon e anticódon. Isso é bem fácil, é bem lógico, inclusive. Que molécula é essa que está aqui, ó? RNA mensageiro. Ele contém a informação a ser processada. Olha que legal. Primeiro códon, AUG. Então agora o ribossomo, que é essa peça que está aqui, ó, delineada aqui, ó. O ribossomo, ele se acopla ao códon para fazer a leitura. E observe que está chegando aqui, ó, um RNA transportador. Esse aqui é o RNA transportador, senhores. Está escrito aqui, ó, RNA transportador. O que o RNA transportador tem de característica interessante? Em uma extremidade dele tem um aminoácido. A outra extremidade apresenta uma trinca de nucleotídeos correspondente ao códon. Códon eu encontro onde? No RNA mensageiro. No RNA mensageiro nós temos o códon, a trinca a ser lida. E no RNA transportador, nós temos a trinca correspondente ao códon. Como é o nome da trinca correspondente ao códon? Anticódon. Então, o que eu preciso que você entenda nesse momento? Para cada códon existe um anticódon. Para cada panela existe uma tampa. Mas tem muita panela por aí que não quer mais ficar com a tampa, né? Eu entendo, mas aqui não tem essa não. Aqui é assim, ó. Para cada códon existe um anticódon. O anticódon, ele é encontrado onde? No RNA transportador. Tá? Então, a leitura é feita, nesse caso da esquerda para a direita, olha que legal. O códon AUG é lido, o anticódon correspondente, o AC, é atraído, né? O RNA transportador é atraído carregando o aminoácido metiolina. Depois você lê o segundo códon. Olha aqui a leitura do segundo códon. Ó, o segundo códon é CGA, ele corresponde ao anticódon GCU e tem uma arginina como aminoácido. E aí a leitura vai acontecendo gradativamente até chegar naqueles 3 códons de finalização, tá? Ou simplesmente ao final da molécula. Chegou ao final da molécula, se não apareceu nenhum códon dando a mensagem de finalização, termina o processo, não tem mais códon a ser lido, tá? Então, 2 exemplos possíveis. O códon de finalização é o relógio. Então começou a leitura aqui, ó. Começou a leitura veio acontecendo, chegou e leu a mensagem stop, pare, acabou, pronto. A proteína foi produzida. Mas pode ocorrer
do códon de finalização não está presente. Então você faz o quê? Vai lendo, ó, passou, vai lendo, chegou no final da molécula. Chegou no final da molécula, acabou a leitura e a proteína foi produzida, tá? Então, memorize, anote, separe a informação. Códons são trincas de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas, como queira, do RNA mensageiro. Anticódon é a trinca correspondente encontrada no RNA transportador. Tá? Com isso, a gente consegue agora resolver aquele exercício. Vamos dar uma olhada? Analise as duas sequências de aminoácidos listadas abaixo. Tá aqui as duas sequências. Qual que é a diferença entre elas? Vamos já marcar a diferença? Tá aqui, ó. Eu tenho um aminoácido diferente do outro neste ponto e neste ponto. Vocês perceberam? Tem dois aminoácidos que não correspondem. Alanina e alanina, prolina, prolina, tirosina, tirosina. Mudou aqui, ó. A primeira é diferente da segunda sequência por conta da valina na posição, né, 2, aqui no segundo aminoácido, na segunda sequência, né? E treonina. Então, peraí. Pode-se afirmar que em relação à sequência do RNA mensageiro, elas se diferenciam em pelo menos o quê? Letra A. 2 pares de base. 2 pares. Em algum momento, nós falamos aqui de número de bases nitrogenadas, mas códon, ele é formado por 2 pares, é isso? Não. São 3 unidades. O códon são 3 unidades. Tá? Então, o que diferencia esses dois são 3 nucleotídeos ou bases nitrogenadas nesse ponto e outras 3 aqui. Tá? Então, o códon para valina não é o mesmo códon para leucina. O códon para treonina não é o mesmo códon para histidina. Então, a diferença entre essas duas sequências, 2 códons. Concorda? 2 códons diferentes. Se são 2 códons, isso é a mesma coisa que 6 bases, porém 6 bases distribuídas assim, ó. 3 e 3. Né? 3 e 3. Vou até fazer, ao invés de colocar 3 vezes 2, vamos colocar assim, ó. 3 e depois mais 3. Pronto, para não ficar confundindo matematicamente a tua cabeça. Eu sei que é a mesma coisa, só que assim fica mais fácil de visualizar. Tá? Então, 2 pares de bases, não tinha como ser. 2 códons, sim. 2 pares de bases, não. Depois, 2 proteínas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A sequência de cima forma uma proteína. A sequência de baixo forma outra proteína. Ele perguntou a diferença entre as sequências. Não. 2 proteínas, jamais. Cada sequência formará uma proteína. Ó, letra C. 2 anticódons. A diferença que ele colocou é a diferença no RNA mensageiro. E anticódon eu encontro no RNA transportador. Anticódon é no RNA transportador e não no RNA mensageiro. Então não pode ser essa afirmação. Depois, 2 códons, como nós falamos. 2 códons é essa a alternativa correta. Tá? Apesar de já chegarmos a uma conclusão, eu quero completar com vocês dizendo que aqui está escrito assim, ó, 2 introns. Para quem não lembra desse detalhe da genética molecular, introns são trechos de material genético que não são processados. Eles não são processados. E aqui nós já temos o resultado do processamento. A posição 2 exigiu leucina na primeira sequência,
e valina na segunda sequência. Então já houve o processamento. Introns são trechos de material genético que não foram processados, que não são processados. Então está longe de ser um intron. Tá? Introns são trechos de DNA ou de RNA, como queira chamar, trecho de material genético que não são processados, que não são lidos, que não se manifestam. Tá? A gente vai ter um outro momento para discutir mais a diferença de introns e exons. Moçada, com isso a gente chega ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Assista quantas vezes forem necessárias para que você possa resolver corretamente os exercícios e melhorar ainda mais aí o seu nível, o seu scout para poder chegar em alto nível mesmo na prova de vocês, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Clique like.